Nosso propósito é chegar na Rio+20 e colocar realmente a realidade, porque a realidade negra e indígena da Amazônia, ela é pouco conhecida, principalmente a negra, porque todo movimento negro do Brasil tem suas demandas, mas a nossa tem um diferencial, que é justamente o meio ambiente. Um quilombo está lá, o governo chega, cria uma reserva biológica, já proíbe o quilombola de sobreviver, enquanto as pessoas fiscais, guardas florestais com seus amigos da burguesia vão lá pescar, fazendeiro que bota cerca ou portão, porteiras em caminhos que dá acesso aos quilombolas com cadeado, uma série de dificuldades. A soja que está chegando pelo Mato Grosso é outra pressão, né? E aí, para reconhecer essas terras dos quilombolas é mais difícil do que no restante do Brasil. A questão das águas, eu moro em Porto Velho, e aí o Rio Madeira, vocês sabem, tem duas hidrelétricas, Jirau e Santo Antônio. Jirau abriu uma comporta agora, o rio subiu, na certa área lá, 12 metros, saiu levando casa de ribeirinho. Né? Manaus, a água tratada em Manaus é de uma empresa francesa. Um caboclinho que mora perto do rio, mas não tem água potável, às vezes, tratada para beber. Então são uma série de coisas. Saúde nem se fala. Um garoto meteu a mão no engenho de moer mandioca e triturou o dedo. O pai dele ficou a noite toda e um dia remando com ele, gritando na canoa para poder ter um atendimento de saúde. Então na Rio+20, esses diversos coletivos do mundo e do Brasil vão estar prontos para lutar mesmo pelos seus direitos humanos, todos os direitos humanos, direito à memória, que acaba com a memória de todo mundo, direito à vida, à água, né? a se alimentar, que vive numa dificuldade, numa miséria absurda. E só para encerrar um pouquinho, gostaria de dizer o seguinte, que a diáspora africana na Amazônia, ela começa pelo Vale do Guaporé, entrando pelo Mato Grosso, quilombo liderado por uma mulher, né, que foi Teresa de Benguela. Depois os negros que chegam para construir a ferrovia Madeira-Mamoré. E depois os negros do Nordeste e o último movimento agora de dispersão africana pelo mundo, está chegando lá os haitianos. De quase 6 mil haitianos que estão no Brasil, 2 mil e pouco estão em Porto Velho, só em Porto Velho. Então, quero deixar registrado aqui que as condições que eles são recebidos, às vezes, até que se resolva alguma coisa, eles ficam deitados no chão, um ao lado do outro. A minha irmã estava lembrando que aquele quadro lembra os porões dos navios negreiros. Então, o governo federal manda dinheiro para Manaus e para o Acre, que são as portas que eles entram, Venezuela ou Colômbia, pela Venezuela e pela Colômbia, mas eles vão todos para Porto Velho com o imaginário de que as hidrelétricas têm emprego para todos. E os governos, principalmente do Acre, dizem que dá um presente para ele, que é o ônibus. Ou seja, me livro, eu pego o dinheiro federal para criar infraestrutura logística de recepção, mas é só uma porta. Olha, e um haitiano chegou para mim e falou que não, o governo do Acre foi muito bom, ele nos deu o ônibus, né? Ele não percebe que o Acre vai, né? E o tratamento na fronteira também com eles é absurdo. É claro, às vezes quem chega de outro país deve sim fazer um exame, mas assim, é como se fosse aidéticos, sei lá, sabe? Um tratamento mesmo racista do Estado brasileiro, nos seus órgãos que estão lá. E aí sim, chega em Porto Velho, alguns conseguiram trabalho, mas agora você está vendo esse gari, garçom, mas muitos sem saber o que fazer. Chega na rodoviária de Porto Velho, quando tem já um haitiano, ele vai lá pegar o seu colega e levar para o quartinho onde conseguiu. E aqueles que não tem ninguém, saem perambulando pela rua, sabe, sem saber para onde vai, mas feliz com a esperança de que o Brasil dê um tratamento humano para eles. Essa é a experiência diaspórica dos haitianos nesse momento em Porto Velho. E é isso, né? Espero levar haitiano, espero que a nossa organização, a rede, consiga levar também uma boa comitiva, caravana de haitianos, para eles mesmos dizerem o que está acontecendo com eles.